a gente vê que tem pessoas que se preocupam com o chamado, como que se dependesse dele para fazer alguma coisa, para operar alguma coisa, para repreender alguns espíritos imundos. Bem verdade é que quando eu estou me referindo como se dependesse dele, a gente não isenta a responsabilidade de preparação humana da gente, mas quando a gente se prepara, quando a gente busca, quando a gente pede, automaticamente o Senhor, ele nos capacita, ele nos dá Amém. autoridade sobre todo espírito imundo, né? Então, há pessoas que se preocupam com a chamada de Deus e com o envio do mesmo, pensando que é ele que vai fazer, mas quando Jesus chama aqui os seus discípulos, ele chama e capacita para poder enviar. Amém. Uma certa Certo. feita, Deus Certo. fala ao profeta Jeremias, e Jeremias diz: Ah, Senhor, não passo de uma criança, eu não Aproximar sei pouquinho falar. pra você. E Deus Aí. fala com o profeta dizendo: Não diga sou uma criança, porque aonde eu te enviar irás, Certo. e o que eu te mandar dirás. Ou seja, o escolhido, aquele a quem o Senhor vai enviar, o Senhor é o mesmo Deus que escolhe, envia e escolhe, capacita e envia. E envia com propósito. Percebe que quando Deus vai falar a Jeremias, ele diz a ele que ele vai aonde ele enviar e vai falar o que ele mandar. Aleluia. Ou Glória a seja, ele Deus. tinha a incumbência, né, de ir simplesmente aonde Deus enviasse e falar aquilo que Deus mandasse. Pois, todavia, nós sabemos que o profeta, diferente do sacerdote que leva do ser humano a Deus, o profeta tinha como responsabilidade trazer de Deus para o povo. E o Certo. profeta Jeremias, como chamado de Deus, foi incumbido nessa responsabilidade de trazer a palavra de Deus ao povo de Israel, trazer a palavra de Deus ao povo de Israel. Só que tem um segredo, né, nesse texto, onde Deus chama, convoca o profeta Jeremias, que eu acho muito interessante, é a responsabilidade que Deus dá para Jeremias Aleluia. de passar a mensagem de Deus, Verdade. de falar de Deus para o povo. Pois falar de Deus para o povo nem sempre é aquilo que o povo quer ouvir, que o povo deseja ouvir. Porque Deus, ele, como alfa e ômega, ele sabe qual que é o melhor para nós. Nem sempre aquilo que nós queremos ouvir é a vontade dele. Verdade. E o profeta, como boca de Deus, ele estava na responsabilidade de falar aquilo que Deus mandasse para ele, de ir aonde Deus o levasse ou aonde Deus enviasse e falar aquilo que Deus mandasse. Aleluia. Então, a Glória a Deus. responsabilidade para o profeta Jeremias aqui não é fácil. Fico maravilhado quando sempre que leio esse texto, pois não é fácil a gente ir aonde Deus manda e falar o que Deus manda. Que Deus manda. Né? E Deus procura hoje homens que têm essa responsabilidade de falar aquilo que Deus manda, de ir aonde Deus envia e falar aquilo que Deus manda, para que as nações possam conhecer o Deus que vive e reina para todos sempre. Então, Jesus chama aqui os discípulos para uma reunião, convoca os discípulos e nele capacita os discípulos para que ele vá e nenhum espírito se colocará de pé diante deles. E se colocasse de pé, no contexto de prevalecer, nenhum espírito prevalecia contra os discípulos, pois o próprio Jesus
deu autoridade para que ele pudesse expulsar e curar todas as enfermidades. Então, Deus que Aleluia, falou Senhor. com os discípulos naquela época, irmãos, ele é o mesmo que cura hoje, ele é o mesmo que Amém. expulsa os espíritos Verdade. imundos hoje, Glória ele é a o mesmo Deus. que dá ordem hoje aos espíritos imundos e ele obedece. Né? Ele é o mesmo, basta que nós venhamos nos colocar na dispensação de ir aonde ele envia Amém. e falar o que ele manda, pois essa é a mensagem do Senhor. Esse é o desejo do Senhor, esse é o desejo do Senhor, que nós venhamos falar, que nós venhamos entregar a mensagem que ele enviou-nos como incumbência para nós podermos falar. Deus em Cristo vos abençoe, irmão Josa, é uma satisfação poder estar nessa tarde aqui, né? Passar essa tarde com o Amém. Senhor, para nós é uma alegria. Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Aleluia, amém. E oração com o irmão Pedro. Amém. Senhor, nosso Deus, Sim, maravilhoso Jesus. Pai, estamos gratos, meu Deus, por esse momento que passamos Jesus. aqui Oh, na Tua Pai. presença, meu Deus, aqui, Verdade, meu Deus, Jesus. nesse local, que o Senhor estenda Que as tuas bom, mãos, que bom. abençoando aqui o irmão Josa, Abençoa toda a mesmo, minha Jesus. família, meu Pai, Abençoa, nos ajudando, Jesus. guardando, meu Deus, livrando de Em todo nome de mal, Jesus. abençoando aqui este povoado, meu Oh, Pai, em grande nome de Deus. Jesus. Sim, É isso que nós te Jesus. pedimos e te agradecemos Obrigado, hoje, para Deus. todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida de nós todos. Eu gostaria que todos que compartilhassem aí os nossos vídeos, que assistam. Aqui é a verdadeira palavra de Deus, pura, real. É a palavra que nos traz essa alegria, essa união perfeita, né? E que pode mudar o quadro de muitas e muitas vidas por aí, que necessita ser mudado. Em nome de Jesus, um abraço a todos.